E abra comigo o Evangelho no Novo Testamento, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? A vida espiritual, ela é diferente da vida terrena ou da vida secular, se assim podemos dizer. E é muito importante que você venha cuidar da sua vida espiritual, porque Jesus disse que Deus é espírito. Se Deus é um ser espiritual, para que nós pudéssemos ter uma conexão com Ele, Ele também nos deu um espírito. A única forma de nos achegarmos a Deus, que é um ser espiritual, é sendo também espiritual. Por isso que Deus nos deu um espírito. Mas ainda que nós tenhamos esse espírito, nem todos são espirituais. Muitos ainda são carnais. E por que isso acontece? Porque às vezes nós tomamos decisões que destroem a nossa vida espiritual. Então, hoje e no domingo que vem, nós iremos falar da vida espiritual. Na pregação de hoje, atitudes que destroem a vida espiritual de uma pessoa. E na semana que vem, no domingo que vem, atitudes que constroem uma vida espiritual. Você vai entender se você está destruindo a sua vida espiritual, e se você perceber que você se encaixa nisso, você vai parar imediatamente de fazer tal coisa, e você vai aprender o que fazer para construir. E se você já está construindo, edificando, você vai crescer cada vez mais espiritualmente diante de Deus. Amém? Vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Quem achou, diga amém. Hoje, vida espiritual, atitudes que destroem. Domingo que vem, vida espiritual, atitudes que constroem. Amém, gente? Versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Percebeu que logo nesses dois versículos a gente já tem uma dimensão de como é importante a vida espiritual? Porque se você não é espiritual, você não vai compreender as coisas de Deus. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: pastor, estou me sentindo perdida dentro da igreja, sem direção, me sinto num labirinto, não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sinto Deus falando comigo, não sinto a presença de Deus. Às vezes é um vazio, está faltando algo, e está faltando uma vida espiritual. Amém, pessoal? Vir à igreja é bom, é maravilhoso, é necessário, é fundamental. Mas ao estar na igreja, nós temos que desenvolver a nossa vida espiritual, para cada dia mais nos conectarmos ao Senhor. E as coisas do Espírito, como nós vimos aqui, se discernem, se distinguem de forma espiritual. Então eu não posso
ser uma pessoa carnal e tentar entender as coisas do Espírito. Jamais vou conseguir, jamais vou entender, jamais vou aceitar, porque é espiritual. Mas quem é espiritual discerne tudo, entende. Tem coisas que o carnal jamais vai entender, que a gente vai entender porque somos espirituais. Tem coisas que nós praticamos na fé cristã que os teus parentes não entendem, eles acham um absurdo. Por que eles não entendem? Porque eles são carnais. Eles não vão entender, porque as coisas do Espírito só entendem os que são do Espírito. E não tem que brigar com a pessoa, não tem que ficar chateado com a pessoa, não tem que esbravejar com ela. Não, por quê? Porque ela não vai entender, porque ela não é uma pessoa espiritual assim como você é. Deu para entender, pessoal? Vamos entender então o que destrói uma vida espiritual. Eu vou ler o versículo 14, e se você crê que o Espírito Santo vai nos ensinar algo valioso hoje, você lê comigo, com fé, em bom tom e alta voz. Vamos lá. Diga, ora. Dá para ficar melhor. Amém? Vamos lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Você crê nessa palavra? Desocupe as mãos e vamos dar para a palavra de Deus a maior, a melhor, a mais sincera, a mais verdadeira e a mais gloriosa salva de palmas. Vamos aplaudir, igreja. Aplaude e diga glória a Deus. Quem me ouve pela rádio, quem me assiste pela internet, junte-se a nós aqui, na sede da Paz e Vida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e glorifiquem a Deus conosco, exaltem a Deus conosco. Vamos aplaudir, igreja, aplaude e dá glória, diga glória a Deus, diga glória ao teu nome, Senhor. Pai bendito, a palavra vai ser pregada, que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos, não deixa nada atrapalhar, e envia a tua palavra com poder, autoridade, ensinamento, revelação, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. Gente, ser espiritual ou tornar-se uma pessoa espiritual requer tempo, esforço, dedicação e um desejo de uma vida mais próxima e mais íntima com Deus. O que vai determinar o sucesso ou o fracasso dessa área importante da nossa vida é o quanto você estará disposto ou não para ser uma pessoa espiritual. Todas as vezes que eu entrego um projeto de vida aqui na igreja, eu destaco nesse projeto a área espiritual, porque eu sei que se espiritualmente você estiver bem, você vai conseguir conduzir as demais áreas da sua vida de uma maneira melhor, de uma maneira maior, de uma maneira mais forte, de uma maneira mais preparada. Se o teu casamento não está bom, não vai bem, mas se espiritualmente tu estás bem com Deus, tu vai saber lidar com o casamento. Se as coisas não estão fluindo da maneira que você quer, no teu trabalho, nas tuas finanças, mas espiritualmente tu está bem, tu está ligado com Deus, tu está conectado com Deus, tu vai ter sabedoria, tu vai ter capacidade de lidar com esse momento. Se tu está tendo problemas com a tua família, com os teus filhos, problemas de todo modo no meio familiar, mas se espiritualmente tu estás bem, tu vai conseguir lidar de uma maneira melhor com os problemas familiares. Agora, se espiritualmente tu está mal, se tu não consegue ter uma vida conectada, ligada com Deus, e espiritualmente tu estás numa situação de fraqueza, de desânimo, ou pior,
sem nenhuma conexão espiritual, praticamente na carne, ou vivendo, mesmo na igreja, mas como uma pessoa carnal, aí sim, tudo vai ficar mais difícil, tudo vai ficar mais complicado. Por quê? Porque espiritualmente, a capacidade de lidar com as circunstâncias é bem melhor, é bem maior. Porque ligados em Deus, nós vamos receber de Deus a direção, e ligados no Espírito e na palavra, nós iremos agir conforme a palavra. Por isso que é fundamental uma vida espiritual. O que destrói uma vida espiritual? A primeira coisa que eu anotei aqui é não ter objetivos espirituais. Ou seja, você tem objetivo, meta, plano para tudo. Você tem objetivo para o seu casamento, você tem objetivo para a sua família, você tem metas e projetos na tua vida financeira, você tem metas para fazer a tua viagem dos sonhos, para adquirir o teu transporte próprio, o teu tão sonhado apartamento ou a tua tão sonhada casa própria. Você já tem tudo projetado, você mesmo até já pegou uma caneta, um papel e até já fez o desenho, você já colocou ali como você quer. Mas espiritualmente você não tem plano nenhum para a tua vida espiritual. Você começa errando aí. Eu quero que você vá comigo aqui, em Lucas capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos para embasar as explicações, tá bom, pessoal? Lucas capítulo 12, olha o que vai dizer aqui a palavra em Lucas 12, no versículo 13. Quem achou, diga amém. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Primeiro tinha aqui um moço que chegou diante de Jesus e simplesmente pediu que Jesus dissesse ao seu irmão que repartisse a herança com ele. Aí Jesus vai usar esse episódio para contar acerca de um homem que trabalhou muito, que tinha muitos planos para a vida dele, mas que não cuidava da vida espiritual. E Jesus, ele deixa claro aqui o quão perigosa é a avareza, nos mandando ter cuidado para não nos tornarmos pessoas avarentas. E ele diz que a nossa vida não consiste na abundância daquilo que temos. Você pode ser a pessoa mais rica de Porto Alegre, diga glória a Deus. Mas você tem que ter uma vida com quem? Antes de tudo, uma vida com Deus. Aí veja o versículo 16 em diante. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, ou seja, falava consigo mesmo dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pediram a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Um exemplo de muitos que a gente pode citar acerca desse assunto. Então, como é que eu vou destruir uma vida espiritual? Se eu não tiver planos para a minha vida espiritual. Eu quero tudo, menos orar mais. Estou errando. Eu quero fazer tudo, menos estar mais presente na igreja. Eu quero fazer tudo,
e menos ler, meditar na palavra. Eu quero fazer tudo, mas eu continuo deixando de participar da Santa Ceia. Eu tenho muitos planos para a minha vida, mas eu não sou uma pessoa que tem o hábito de me consagrar por meio do jejum. Nunca há um plano espiritual envolvido, sempre são objetivos e coisas da carne. Eu vou estudar para isso, eu vou trabalhar para aquilo, eu vou me dedicar para fazer tal coisa, eu vou correr atrás dos meus objetivos, mas nunca há um objetivo espiritual envolvido. Quem compreende o que eu estou dizendo? Você também tem que ter objetivos espirituais. Por exemplo, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, é um objetivo espiritual, porque ao ler a palavra de Deus, Deus vai falar com você. Esse ano eu vou ser uma pessoa que vou buscar mais a Deus, sabe? Eu vou intensificar mais a minha vida com Deus. O meu objetivo espiritual é ter uma vida melhor de oração. Se você é uma pessoa que faz poucos jejuns ou propósitos de jejuns, um objetivo espiritual era que nesse ano, que ainda está no começo, ainda que fevereiro já acaba agora no meio da semana, você ter esse objetivo de jejuar mais. Tudo que é feito com jejum é mais forte. Pode ter certeza disso. Amém? Tudo que você fizer debaixo de jejum e oração, no mundo espiritual tem mais poder. Então são coisas que às vezes a gente não para refletir, e são coisas que estão nos prejudicando. As orações até são feitas, é fato. A presença na igreja, ela é real, você vem à igreja, uns mais e outros menos, é bom ressaltar. Mas não é o suficiente. Tem que ter metas espirituais, tem que ter planos espirituais, tem que ter objetivos espirituais, tem que ter um foco, tem que ter um alvo para que você possa ter entrega, força e dedicação para alcançar esse alvo. O concurseiro que quer passar no concurso, ele tem uma meta, ele tem um objetivo. E ele vai estudar muito para passar nesse concurso. Porque ele sabe que tem concurso que ele vai concorrer com 100, 200, 300, 500, 700, 800 pessoas. Ele vai ter que ser melhor do que 800 pessoas, dependendo da quantidade de inscrições. Então o que é que ele pensa? Eu tenho que estudar. Eu tenho que sacrificar muitas coisas para que eu possa me dedicar aos estudos, para que eu possa me preparar, para que eu possa ir bem na prova, para que eu possa passar nesta avaliação e conseguir a minha meta, que é me tornar um funcionário público. Amém? Espiritualmente eu tenho que ter a mesma força, a mesma vontade, o mesmo desejo, a mesma entrega. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. A segunda coisa, pessoal, é procrastinar as práticas espirituais. E você sabe que procrastinar é o ato de deixar para depois, que você pode fazer hoje, né? Procrastinar as práticas espirituais. Quem achou Romanos 8, diga amém. Está escrito assim, versículo 22, tá? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. E nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê, não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos lá. Falei agora há pouco de o quão é importante você começar, por exemplo, a ler mais a Bíblia, a orar mais, a jejuar mais, a estar mais na igreja, a não faltar a Santa Ceia e a ter uma meta espiritual.
O procrastinador, ele vai dizer: amanhã eu começo. Amém? Não, você já tem que começar hoje. O procrastinador, quando chegar amanhã, ele vai dizer: amanhã eu começo. E quando chegar no dia seguinte, ele vai repetir a mesma coisa. Ele vai dizer: amanhã eu começo. E ele vai ficar fazendo isso sempre, por quê? Porque ele é um procrastinador. Ele sempre deixa para depois. A procrastinação na vida terrena, ela já faz um mal terrível. Sabe aquela pessoa que tem tudo para fazer algo importante da sua vida, hoje ela sempre está deixando para depois, e a vida dela está parada, a vida dela está estagnada? A procrastinação é um mal terrível, porque para a pessoa, bloqueia a pessoa, ela não vai a lugar nenhum, porque ela sempre está adiando, ela sempre está deixando para depois uma coisa que ela poderia fazer agora. A procrastinação é praticamente uma doença, que tem que ser tratada, e muitos até buscam terapia, é fato isso, para deixar de procrastinar. Ela tem tudo ali na mente dela, ela sabe o que fazer, ela tem condições para fazer, mas ela não consegue, ela para, ela trava, ela não age, ela não anda, ela não faz. Procrastinação. Isso para a vida de qualquer pessoa. Principalmente quando o que ela tem que fazer, por exemplo, envolve coisas importantes, decisões fundamentais na vida dela. Passos que, se ela der, a vida dela vai fluir. Mas ela procrastina, ela não consegue. Ela sempre fica adiando. Ano que vem eu faço, quando está perto de virar o ano, né? Passa um mês, 2 anos, o ano virou, aí ela vai deixando a decisão para depois, ela vai cada dia mais adiando aquilo que ela tem que fazer. Aí a vida dela para. E espiritualmente falando, o mal também é muito ruim. Porque a pessoa sempre está dizendo, o ano virou, ela disse: esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou buscar mais a Deus, sabe? Esse ano eu vou orar mais, esse ano o pastor vai me ver na igreja sempre. Esse ano eu vou ser uma pessoa que vou fazer jejum com frequência. Eu vou ter uma vida espiritual com Deus, eu vou me conectar com Deus. Fevereiro chegou e ela ainda não fez nada. Março está aí. Sexta-feira já é março, né? Daqui a 5 dias. Já estamos indo para o 3º mês, em dezembro. Ela disse que esse ano a vida espiritual dela, iria decolar. Iria decolar. Ela disse que quer fazer mais para Deus, ela disse que quer fazer mais pela obra de Deus, ela disse que quer fazer mais pela igreja. Março já está aí, e a pessoa fez o quê? Nada. É isso que eu estou falando para você. Amém? Aí digamos que hoje você tomou aqui um choque de realidade do Espírito Santo, para você colocar em prática o que você disse que ia fazer. Só que você ainda é um procrastinador das ações espirituais. Vai passar março, vai passar abril, vai passar maio, vai chegar o meio do ano e nada vai acontecer. Porque quando a gente quer, a gente não marca a data. A gente começa no exato momento que tem que começar. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Não tem que ficar marcando data. Não é igual a academia que você diz, segunda eu começo. Para com isso. Não é igual a academia. Se o Espírito Santo está te cobrando oração, vai orar na hora. Não diz, amanhã eu começo a orar. Não, tem que orar na hora. Amém? O Espírito Santo está falando contigo, está te cobrando, está te chamando para orar. Independente da hora que seja, onde tu esteja, nem que tu ore em espírito. Nem que tu esteja dirigindo, pilotando, nem que tu esteja trabalhando, fique em espírito orando. É Deus querendo falar com você, é Deus querendo se conectar com você. Aí tu pensa, não, eu estou no trabalho, eu estou no trânsito, eu estou assistindo aqui alguma coisa na TV, eu estou mexendo no telefone, quer saber? Amanhã eu começo a orar. A partir de amanhã eu vou ser uma nova mulher de oração, a partir de amanhã eu vou ser um novo homem de oração. Não. Se você ficar sempre deixando para depois, você vai continuar procrastinando e a tua vida vai continuar estagnada. Se você enfraquece, se você tem desânimo, se você está sem forças, é porque espiritualmente você está mal. Amém? Terceira coisa que destrói:
colocar a culpa nos outros. Ah, eu estou assim porque a culpa é da igreja. A culpa é do pastor. Vou falar uma coisa para você. No céu, no arrebatamento, lembra, eu já falei isso aqui. Ninguém vai pegar na mão de ninguém. Cadê os casais aí? Os casais, levanta a mão. Está achando que vai pegar um numa mão do outro na hora de subir? É? Esquece. É cada um por si. A esposa não pode culpar o marido pela fraqueza espiritual dela. E o marido não pode culpar a esposa pela fraqueza espiritual dele. Uma mãe ou um pai não pode culpar um filho e vice-versa. Uma pessoa não pode responsabilizar um irmão da igreja pela fraqueza espiritual dele. A igreja não pode culpar o ministério pela fraqueza espiritual dele, ou o pastor. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que têm esse hábito de terceirizar as responsabilidades. Eu estou assim porque fizeram isso comigo. Eu estou assim porque eu me escandalizei. Eu estou assim porque o meu marido caiu, eu também caí. Porque ele era quem me sustentava. Por isso que você caiu, você não se sustentava em Deus. Amém? Eu já vi casais que a mulher caiu, e pela mulher ter caído, o marido também caiu, porque ela me mantinha na igreja. Depois que ela deixou de ir na igreja, eu também deixei de ir. Está explicado. A base era ela, e não o Senhor. A base era ele, e não o Senhor. Pastor, depois que meu filho deixou de ir para a igreja, era um menino bom, sabe, pastor? Todo domingo ia para a igreja. Até tocava no altar. O que eu escuto de pessoas que tocavam no altar, faziam louvor, e caíram, né? E os pais deixaram de servir a Deus porque os filhos caíram. De igual modo, tem filho que caiu porque os pais caíram. Não, meu pai e minha mãe era a base sólida da família. Depois que eles caíram, tudo ruiu e a família caiu inteira. Eu sei que influencia. Mas, se a vida da pessoa está em Deus, nem o diabo a derruba. E outra, não culpe também igreja, não culpe também ministério, não culpe também pastor. Ainda que você tenha certeza que o ministério errou em algum ponto, e que o pastor possa ter feito uma bobagem, porque pastor também é ovelha, nunca esqueça disso. Pastor também é ovelha e pastor também é irmão. Tem uns que não gostam de ser tratados assim, porque acham que o pastor é o pastor, né? Eu sou o pastor, então eu sou diferente. Diante de Deus não tem diferença nenhuma. Aliás, tem. Eu vou ser cobrado muito mais do que você. Essa é a diferença de ser pastor. Quem está entendendo? Mas tem uns que não, né? Mas pastor também é ovelha, também é servo, também é irmão. E também é homem, ele também vai errar como qualquer um erra. Só que às vezes a pessoa coloca no pastor uma visão, ela passa a ter uma visão do pastor como se o pastor fosse um santo. Aí o pastor comete um deslize e erra, porque pode acontecer, aí a pessoa cai. Caí porque o pastor caiu. Depois que aconteceu aquilo com o pastor fulano, eu nunca mais fui a mesma pessoa, porque eu não imaginava que um pastor pudesse fazer tal coisa. É lógico. A vida espiritual da pessoa estava pautada no pastor, e não em Deus. Aqui mesmo em Romanos, no capítulo 14, Romanos 14, olha o que diz o versículo 10. Olha o que diz, pessoal. Mas tu que julgas teu irmão,
Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira, eu queria até que você repetisse. Vamos lá? Diga: de maneira que cada um de nós daremos conta. Entona a voz e diz assim, ó, de si mesmo. Não é do outro, não? É de quem? De si mesmo. Lá no céu eu não vou poder me justificar pela minha esposa, nem ela por mim. Você não vai poder dar conta acerca dos teus parentes. A gente tem que lutar pelos parentes na terra enquanto tem vida, tá? Amém? Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Quem lembra? Pois é. O rico queria avisar a família, para eles mudarem, para não ir para o lugar onde ele estava. O rico queria: pai Abraão, minha família tem que ser avisada. E o Abraão disse: se eles não acreditam nem nos vivos, vão acreditar nos mortos, né? Então, se tu quer lutar pela tua família, tu tem que lutar enquanto eles estão vivos. Depois que morrem, já foi, não tem o que fazer. Ah, pastor, vou pagar na igreja fulana para fazer uma oração pelo meu parente que morreu. Vai perder seu tempo e seu dinheiro. Não vai acontecer nada. Com todo respeito à fé que as demais pessoas têm, mas na Bíblia, que eu já li várias vezes, já estudei em trilhões de vezes acerca desse assunto, não tem nada falando que eu posso orar por quem morreu. Amém? Pastor, o senhor nunca fez velório? Vários. Quer saber? Por gentileza eu ia lá, me aproximava do caixão, principalmente se fosse uma pessoa que eu conhecesse, né? Membros da igreja. Mas depois o caixão ficava aqui de lado e eu pregava para o povo. Porque ali tem só um corpo. Amém, pessoal? O que me interessa é esse povo aqui. Eu vou pregar para esse povo aqui. E se era um cristão que dava testemunho, usava o exemplo para que as pessoas pudessem também se espelhar no testemunho daquele que agora estava na glória. Mas orar pelo morto, não, porque não adianta. Amém, pessoal? Então, eu não posso atribuir a outra pessoa uma responsabilidade minha. Diga: eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Sabe o que acontece? A igreja, infelizmente, tem escândalos. Acontecem muitos escândalos na igreja. E por conta dos escândalos, pessoas que não estão ligadas em Deus acabam se afastando. Elas caem também. E não conseguem se levantar escandalizadas pelo pecado cometido por um pastor, por um obreiro, enfim. Só que Deus perdoa os nossos pecados, sim ou não? Eu já vi pessoas do altar, por exemplo, caindo no pecado, escandalizando, vão pagar pelo erro, mas que se consertaram, que se corrigiram, e que estão firmes na presença de Deus até hoje. Amém? E o que se escandalizou está afastado de Deus até agora. Eu não estou dizendo que o que cometeu o pecado vai ficar impune. Entendeu, né? Amém ou não amém? Quem cometeu o pecado vai pagar pelo seu erro. Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Está escrito em Gálatas. Ele vai pagar pelo erro dele. O pecado, o erro cometido não vai ficar impune. Pode ter certeza. A colheita vai vir. Quem planta vento, colhe tempestade. É fato e é bíblico. Mas se essa pessoa se arrepender, Deus a recebe. Deus a perdoa. Amém? E eu já vi gente caindo, fazendo com que outras pessoas caíssem,
mas se arrependeram, voltaram para o Senhor, estão firmes com Deus até agora, e o abençoado e a abençoada que se deixou levar pela queda do outro está afastado. Quem é que está perdendo mais? Quem é que está saindo prejudicado mais na história? Aquele que olhou para o homem e deixou de olhar para Deus. Amém, pessoal? Diga, os meus olhos precisam estar no Senhor. Unicamente no Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. E por último, 2 aos Coríntios 6, para a gente finalizar. O que destrói uma vida espiritual, ter apego às coisas carnais e desprezar as espirituais. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. Diz assim, pessoal, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Para resumir, pessoal, não há comunhão entre luz e trevas. Amém? Comece a desapegar das coisas carnais. Use, faça bom uso, usufrua bastante, porque é bom, satisfaz a carne, né? Se não te faz pecar, usufrua bastante. Amém? Mas não faça com que isso seja a tua prioridade. Que a tua prioridade seja as coisas que te ligam a Deus. É isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter esse domínio, esse controle. Nada pode nos dominar, nós é que temos que controlar. As coisas da carne não podem ter domínio sobre nós, nós é que temos que ter domínio sobre ela. Eu digo, tudo que traz prazer para você e não te faz pecar, faça. Usufrua. Coma, beba, tudo que não te faz pecar. Amém? Faça as suas viagens, faça os seus passeios, se divirta. E me convida também, se um dia você quiser. Amém? Pode ter certeza que eu vou dividir a conta com você. Tá bom? É isso. Se não te faz pecar. Mas não prioriza isso. É isso que eu estou querendo te dizer. Que isso não seja prioridade. Que a prioridade seja as coisas de quem, pessoal? De Deus. Que as coisas de Deus sejam a prioridade. Esse é o X da questão. É isso que a gente tem que aprender. Porque senão a gente vai estar fazendo tudo que é bom, que realmente é bom, né? Por exemplo, se a gente saísse agora e fizesse um churrascão daquele aqui no estacionamento, né? Seria bom, seria não? Hein? Seria maravilhoso, né? Enquanto a carne está assando, a gente faria ali uma roda, preparava assim um mate bem caprichado. Sim ou não? Seria bom. E por que seria bom? Porque antes nós priorizamos o culto. Antes a gente priorizou a oração. Antes a gente priorizou a palavra. Antes a gente priorizou o louvor. Antes a gente deu glória primeiramente a quem? Depois às nossas vontades. Amém?
Primeiro as coisas espirituais, depois as naturais, que não nos faça pecar. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Amém, pessoal? Vou parar aqui, domingo a gente segue, tá bom? Recebe a palavra? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Pegou a visão, gente?